Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, com alegria, nós vamos continuar nesse bloco de formação, falando especificamente, e mais do que falando, vivendo essa experiência da economia do reino de Deus, que é a divina providência. Esses blocos de formação da obra Shalom estão todos baseados no livro O Segredo da Divina Providência, que nosso irmão Leandro Formo, econômico geral, e a Amy Nogueira, cofundadora da comunidade, escreveram para nós, para falar um pouco mais sobre o que Deus quer nos falar sobre a divina providência, sobre a economia do reino de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a dimensão do trabalho, como Deus compreende o trabalho, como a igreja compreende a vivência do trabalho. No capítulo 6 do livro, cujo tema é No Reino de Deus, Trabalho e Amor se supõe, você também pode aprofundar um pouco mais sobre esse tema do trabalho, que toca todos nós. Nós que trabalhamos numa empresa, nós que não trabalhamos ainda, que estudamos, seja qual a etapa da vida que nós estivermos vivendo, todos trabalhamos, todos vivemos de alguma maneira essa graça do trabalho. Então vamos ler a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, de 4 a 9, depois de 15 a 17, e vamos ver o que o Senhor quer nos falar sobre esse tema. A palavra de Deus nos diz: No tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem como a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas, de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular para o versículo 15, que diz: E Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás de morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esses versículos eles são um pouco o fundamento de toda a criação. Com certeza, nessas pregações, nós vamos voltar muito a esses versículos bíblicos do início do Gênesis. E nesse versículo especialmente, Deus dá uma missão ao homem. Deus dá a missão do homem de cultivar e guardar o jardim. O Catecismo da Igreja Católica fala que a criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada para uma perfeição última a ser atingida, para a qual Deus a destinou, no Catecismo, parágrafo 302. Então, a palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica fala que quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou um estado de perfeição, caminhando para a perfeição. Deus não fez com que a obra humana, com que a obra de suas mãos, do homem e a mulher, toda a natureza, toda a criação, todo o mundo visível e invisível que nós conhecemos, Deus não fez com que ele já tivesse nascido acabado. Mas Deus criou o homem, como diz o Catecismo, em estado de caminhada, caminhando para Deus. Nós podemos nos lembrar daquela famosa frase de Santo Agostinho que diz: Tu nos criaste para ti, Senhor, e o nosso coração só encontrará a paz quando voltar para ti. E é essa busca pela paz que é o homem, a mulher e toda a criação em estado de caminhada vão buscando até a sua fonte e o seu fim último, que é o Criador. E aí, Deus cria e cuida e dá uma missão para o homem, que é cultivar e guardar. Meus irmãos, o trabalho do homem, o trabalho da mulher, nada mais é do que essa ferramenta, do que essa forma que Deus nos deu para que nós colaboremos com a criação divina. Para que nós ajudemos a criação a se desenvolver de maneira tal
que ela se encontre com o seu fim último, que é o Criador. Estar em estado de caminhada significa que a criação está buscando alguma coisa. E o homem, como diz a palavra de Deus, chamado a cultivar e a guardar o jardim que Deus criou, ajuda a criação, ajuda a todas as criaturas, inclusive a ele mesmo e aos seus semelhantes, a encontrarem esse fim último, esse estado de caminhada para o qual Deus os criou. O trabalho foi dado por Deus como uma maneira de fazer do homem seu co-criador. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa bela que Deus nos deu como trabalho. Ele é um instrumento para que nós colaboremos com a criação. Então, da mesma maneira que Deus criou as árvores, as frutas, as sementes, e o homem joga aquela semente no solo, e Deus, com a sua bondade e a sua misericórdia, faz chover sobre o solo, abençoando o trabalho daquele agricultor, e depois disso se torna então aquela árvore frondosa que pode abrigar as pessoas, que pode gerar muitos frutos. Da mesma maneira, a própria criação ela vai sendo aperfeiçoada. Deus criou o trigo, por exemplo, e o homem com o seu trabalho do trigo fez o pão. Deus criou, por exemplo, as bactérias, Deus criou os vírus, e o homem com o seu trabalho, com a sua pesquisa desses vírus, dessas bactérias, faz uma vacina que vai aprimorar a natureza humana, que vai aprimorar a saúde do homem. Então Deus dá ao homem, através do trabalho, a graça de aperfeiçoar, de gerar perfeição na sua criação. O Papa João Paulo II tem uma frase muito bonita que fala que o homem, desde o princípio, é chamado ao trabalho. Então nós vemos aqui na passagem, já em Gênesis 2, que Deus confia ao homem o solo do jardim do Éden para cultivar e guardar. O Papa João Paulo II diz: o homem desde o princípio é chamado ao trabalho. O trabalho é uma das características que distinguem o homem do resto das criaturas. Somente o homem é vocacionado ao trabalho. Deus nos faz o primeiro chamado, que é um chamado à vida, a primeira vocação de todo homem e de toda mulher, a vocação à vida, e depois Deus nos faz no segundo chamado universal, de todo homem e de toda mulher, um chamado ao trabalho, a colaborar com a perfeição da natureza, com a perfeição da criação divina. E aí o Papa, São João Paulo II, continua dizendo: as outras criaturas têm sua atividade relacionada com a manutenção da própria vida, não é trabalho. Não se pode chamar de trabalho, diz ele. Somente o homem tem capacidade para o trabalho e somente o homem o realiza, preenchendo ao mesmo tempo com ele a sua existência sobre a terra. Somente o homem é chamado ao trabalho. Somente o homem tem essa sublime vocação. Os outros animais, as aves do céu, os répteis, todos os outros animais que nós conhecemos, eles têm as suas atividades de comer, de se reproduzir, de nascer, de crescer, de caminhar, todas sempre relacionadas à sua existência. O homem não. O trabalho, o homem, ele não está somente relacionado com a sua existência, somente relacionado com a provisão da sua existência. O trabalho do homem está relacionado com o desenvolvimento da criatura, com o desenvolvimento da criação. O homem trabalha para si e o homem trabalha também para os outros. O homem trabalha para si e ele trabalha para que o mundo se torne cada vez melhor e cada vez mais, com a alegria dos filhos de Deus, o próprio homem busque levar toda a criação para Deus, voltar para aquele que é o seu Criador. Por isso, um grande sociólogo chamado Max Weber fala uma célebre frase que nós conhecemos bem, que diz: o trabalho enobrece o homem. O trabalho faz do homem mais nobre, faz do homem mais rico. É verdade. É um trabalho vivido na graça de Deus, vivido segundo os valores cristãos, ele faz do homem muito mais nobre, muito mais santo, porque essa é a vocação humana. Essa é a vocação para a qual Deus criou o homem e a mulher, para trabalhar e, a partir desse trabalho, gerar uma nova e mais fecunda vida para toda a criação. Mas aí nós sabemos que no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, começa a narrar então aquele que seria a maior tragédia da natureza humana até hoje e até o final dos tempos, até quando Jesus voltar, que é o pecado original. No Gênesis 3,17, Deus nos fala da consequência do pecado original também no mundo do trabalho. Ao homem, Deus diz:
porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Então, nessa palavra, nós sabemos que o pecado original, ele desordena, ele destrói, ele acaba com qualquer relação que exista, saudável e positiva, entre Deus, a criatura e toda a criação. E também no mundo do trabalho não é diferente. O trabalho que no início, o trabalho que criado por Deus, o trabalho cuja vocação do homem era colaborar com a perfeição da criação, o trabalho que no início gerava no coração do homem a alegria de poder estar trabalhando junto com Deus. Vamos usar um termo mais moderno, sendo sócio de Deus, entre aspas. Ou seja, colaborando com alegria com tudo que Deus tinha feito, para fazer com que a criatura e a criação inteira fosse vivendo esse estado de caminhada, se desenvolvendo para retornar e para viver em harmonia com o seu Criador. Esse trabalho também é desordenado. Esse trabalho também é rompido. O laço do pecado original rompe também no coração do homem a alegria e a satisfação da vocação ao trabalho. Então, esse trabalho que era fonte de alegria e de felicidade e de amizade de Deus com o homem, passa a ser agora fonte de sofrimento, de desunião, de exploração dos irmãos. Por isso que nós vemos hoje a nossa sociedade que é vítima do pecado, que foi desordenada também por esse pecado original e que é desordenada a cada dia quando diz não a Deus, porque age como se Deus não existisse, o que a igreja e os papas, especialmente o Papa Bento XVI, chama de ateísmo prático, viver como se Deus não existisse. Essa sociedade tem a sua relação com Deus quebrada. E porque a relação com Deus é quebrada, todas as outras coisas são desordenadas. Nós vemos hoje, por exemplo, as ideologias comunistas, socialistas, capitalistas, tantas ideologias que fazem com que o homem seja explorado no mundo do trabalho, faz com que um semelhante explore o outro, faz com que o homem e a mulher não vivam em harmonia no mundo do trabalho equilibradamente, ou faz com que o homem busque. O trabalho não é mais uma fonte de busca de prazer e de alegria em Deus, mas uma busca de um prazer desordenado, busca de uma riqueza, busca desordenada de egoísmo, de riqueza. E a pessoa começa a trabalhar para prover o seu próprio sustento, mas não só por isso, para enricar, mesmo que eu precise prejudicar alguém. E aí nós vemos, por exemplo, no mundo da política, o roubo, as mentiras, a corrupção. E no nosso dia a dia mesmo, nós podemos até nós mesmos ser vítimas disso. Da mentira, do roubo, da corrupção. Talvez no mundo do trabalho, a competição entre colegas de trabalho para crescermos mais do que os outros. Ou uma busca exagerada por estabilidade. Muitas vezes nós buscamos, por exemplo, um concurso público sem nem sabermos se essa é a nossa vocação. Nem sabermos se é a vontade de Deus para nós. A pessoa quer fazer um concurso, não importa qual seja o concurso, apenas porque quer, entre aspas, estabilidade. Que perigo, meus irmãos. Que perigo nós corremos de colocarmos a nossa confiança na estabilidade econômica, ao invés de colocarmos a nossa confiança na divina providência e nos cuidados de Deus. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não deixa o homem sozinho, Deus não vai nos deixar nunca sozinhos. Mesmo que o trabalho para nós hoje seja um peso, se nós não vivermos em Deus, mesmo que o mundo encare o trabalho dessa maneira, não, o Senhor não quer nos fazer viver assim. No pecado original não se encerrou a história da vida humana. Naquele momento, no pecado original, não houve um fim na história do homem. Pelo contrário, ali se iniciou um novo capítulo na história do homem. Como diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Aquele homem que disse não, aquele homem que abandonou a Deus, aquele homem que disse não a Deus, que desobedeceu, que deixou de viver segundo a providência de Deus e passou a viver segundo a sua própria providência, esse homem é redimido por Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, um dos mais belos versículos bíblicos, diz: sim, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo homem que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Sim, meus irmãos, Deus quer nos dar a vida eterna. E quer nos dar a vida eterna também no mundo do trabalho. Ao assumir a condição humana, próprio Jesus assume toda a vida humana, exceto o pecado, como nós sabemos. E assume também o trabalho. A tradição cristã católica diz que José, pai adotivo de Jesus, José era carpinteiro e ensinou, como era da tradição judaico-cristã, na tradição judaica naquela época, ensinou o seu ofício ao seu filho Jesus. E Jesus também, no início da sua vida, aprendendo o ofício de seu pai, Jesus também viveu no mundo do trabalho e redimiu o mundo do trabalho. E redimiu o trabalho como um todo, as relações de trabalho. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 24 e 27, diz uma frase muito bonita que fala sobre isso. Nos diz: o trabalho também pode ser redentor. Suportando a pena do trabalho, unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, carregando a cruz a cada dia na atividade que está chamado a realizar. Então o trabalho não é mais para nós cristãos, o trabalho em Cristo, o trabalho vivido em Cristo, o trabalho em comunhão com Cristo, buscando a vocação que o Senhor nos deu, não é mais para nós peso, fonte de murmuração, de labor, de tristeza, de competição, de egoísmo, de busca desordenada pelas riquezas, ou de um desejo desordenado por crescer profissionalmente, por ser melhor do que os outros. Não. O trabalho também pode ser redentor. O trabalho também pode ser redentor, ou seja, o trabalho é fonte de remissão dos nossos pecados. Muitas vezes nós temos trabalhos árduos, desafiantes, cansativos. Bendito seja Deus. O trabalho não é mais simplesmente uma fonte de sofrimento. O trabalho é uma fonte de salvação. E mais do que isso, não só para nós mesmos, como diz o Catecismo da Igreja Católica. O homem que no início foi convidado por Deus a cultivar e guardar o jardim, colaborando para que a perfeição da criação encontrasse o seu Criador, agora, redimido por Jesus Cristo, o homem que trabalha colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus na sua obra redentora, diz o Catecismo. O homem não só mais ajuda a perfeição da criação em busca do seu Criador, ele não simplesmente com o seu trabalho colabora para que a criação ela seja aperfeiçoada como antes de Cristo, mas uma perfeição nova, que é a redenção dos pecados. O homem colabora com o seu trabalho, diz o Catecismo 24 e 27, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Mais uma vez nós dizemos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, meus irmãos. Bendito seja Deus, que nos deu o instrumento do trabalho para que nós colaboremos com a nossa salvação, mas não só com ela, com a salvação de toda a criação humana. Esse é um chamado sublime, e é um chamado que Deus faz apenas ao homem, apenas à mulher, apenas à família humana. Nenhuma outra criatura mereceu tanto carinho, nenhuma outra criatura recebeu tanta e tamanha graça. Se pelo não do homem, se pelo não do primeiro homem, Adão e Eva, a obra da criação foi desordenada e abalada na sua estrutura pelo pecado, em Jesus Cristo, o novo Adão, o grande e novo Adão, Deus renova, restabelece e eleva a dimensão do trabalho humano. Na perspectiva da salvação, o fruto do trabalho do homem
não é destinado somente a quem trabalhou, mas a toda a humanidade, a todos os homens. O que você cria de valor com o seu trabalho, nós não estamos falando simplesmente da remuneração financeira, que também é importante, como em Lucas 10, versículo 7, Jesus fala, o operário é digno do seu salário, mas não somente o valor financeiro que você cria com o seu trabalho, mas o valor que você cria de novas realidades, de novos relacionamentos, de novas, às vezes até estruturas, de novos benefícios para a humanidade, e também o valor intrínseco no seu trabalho, o valor espiritual unido a Jesus que o seu trabalho tem, não é destinado somente a você, mas a toda a família humana na obra de salvação. E uma das características mais importantes do trabalho cristão é a expressão de louvor e gratidão. O trabalho do homem é uma expressão de louvor a Deus. Se a partir do pecado original o trabalho passa a ser fonte, como diz a palavra de Deus, de dor, de sofrimento, inclusive de destruição entre os homens. Nós vemos, por exemplo, Caim e Abel, que têm ciúme do trabalho um do outro. Se no pecado original e com ele isso acontece, a partir de Cristo, a partir da remissão de Cristo, o trabalho passa a ser fonte de louvor e gratidão. Unida a Jesus, não importa qual seja o seu trabalho. Não importa se o seu trabalho seja estudar, não importa se o seu trabalho seja muito duro e penoso no campo, ou um trabalho mais leve num escritório. Não importa qual seja, se você é funcionário público, se você é funcionário de uma grande empresa, ou de uma pequena empresa, ou autônomo, não importa. O seu trabalho ele passa a ser fonte de louvor e de gratidão, de confiança em Deus, de confiança naquele que nos amou primeiro, de confiança naquele que não só nos amou primeiro, mas nos redimiu, como diz a palavra de Deus, quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou tanto, quanto mais agora que nós estamos buscando viver da sua graça. Então esse trabalho, fruto de louvor e gratidão, também eleva o nosso coração, eleva a nossa vida, eleva a nossa alma ao Criador e nos faz buscá-lo incessantemente e cada vez mais. Uma das coisas mais interessantes na questão do trabalho é a lógica pelo qual se trabalha. Hoje nós vivemos numa sociedade que busca um prazer desordenado, um consumo desordenado. E muitas vezes as pessoas trabalham para ganhar mais. Não importam muito se elas têm aquela vocação ao trabalho. Não importa muito nem sequer se elas gostam daquilo que elas fazem, se elas são felizes e realizadas no trabalho. Importa o quanto elas ganham. Importa o contra-cheque no final do mês. E não é isso que a palavra de Deus nos pede. Não é isso que o catecismo, que a doutrina católica nos fala sobre o trabalho. Nós devemos trabalhar segundo as nossas necessidades e a necessidade dos nossos irmãos mais pobres. Sim, quando nós trabalhamos, nós também precisamos pensar nos mais pobres. Precisamos pensar na caridade que nós queremos e devemos fazer pelos mais pobres. A inversão do pecado gera dois movimentos no coração do homem: a ganância e a exploração. Muitas vezes são esses dois movimentos de egoísmo, a ganância e a exploração, que geram as relações de trabalho, que regem, melhor dizendo, a geração de trabalho. Essa inversão quer impedir que o homem realize seu trabalho pensando nas suas necessidades e nas necessidades do bem comum. É lícito trabalhar pelas necessidades da nossa família. É lícito trabalhar, por exemplo, para desejar partilhar com os meus irmãos, partilhar com a minha comunidade os meus bens, o fruto que Deus me deu através do trabalho. É lícito pensar nos pobres quando nós trabalhamos. Mas essa ganância de buscar sempre mais riqueza, sempre mais posse, sempre mais uma falsa estabilidade, essa ganância é do demônio. Porque essa ganância nos faz desconfiar da providência de Deus. Essa ganância nos faz ter medo do dia de amanhã e acumular riquezas para o dia de hoje. Por isso nós vemos as pessoas cada vez mais desordenadas, num desejo quase que beirando a loucura, de querer trabalhar cada vez mais, para economizar cada vez mais, para gerar mais riqueza. No momento de crise, por exemplo, como é o momento que nós estamos vivendo atualmente, o que é que os especialistas em economia nos falam? Eles nos dizem, no momento de crise, nós temos que poupar, nós temos que guardar o dinheiro,
Nós temos que guardar o dinheiro na poupança, nós temos que nos preocupar com o dia de amanhã. Mas no momento de crise, o que é que nós deveríamos, como cristãos, fazer? Se não ajudar os mais pobres. Se nós estamos passando por uma crise, os nossos irmãos mais pobres também estão passando. Se nós vivemos privações no tempo de crise, os nossos irmãos mais pobres vivem muito mais. Então, no tempo de crise, o cristão deve partilhar mais. Deve se abrir mais à providência de Deus. Deve buscar amar mais os seus irmãos através dos seus bens. Porque eu entendo que no momento de crise, talvez aquele meu irmão de grupo de oração esteja perdendo o emprego e não tem dinheiro sequer para vir para o Shalom. Ou esteja passando por grande necessidade e não tenha nem sequer o que comer direito. Será que nós sabemos como estão as casas dos nossos irmãos de grupo de oração? No momento de crise, talvez o desafio para nós pagarmos a energia do centro de evangelização seja muito maior. Claro que a providência de Deus ela nos surpreende muito e cuida de nós, como cuida de você e de mim. Mas o movimento do nosso coração deve ser a partilha. O movimento do nosso coração deve ser a confiança em Deus. As pessoas não trabalham apenas para suprir as suas próprias necessidades, mas para acumular. Isso é errado. Isso é um fruto do pecado original. Elas buscam se precaverem nessa época, para uma possível época de penúria que elas nem sabem se vai existir. Quanta desconfiança, meus irmãos. Quanta desconfiança da providência de Deus se nós vivermos assim. Uma lógica da economia de mercado, entre aspas. Não é a nossa economia. A economia que nós vivemos, que rege a vida cristã, é a economia da divina providência. E a economia da divina providência está descrita no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse livro e vamos ver o que Deus quer falar para nós sobre como nós devemos viver essa economia do reino de Deus. Então, na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, o Senhor Jesus nos diz: Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós muito mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso, ou seja, aqueles que não creem. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. O próprio Jesus nos fala, irmãos, porque sabe que o nosso coração, ferido pelo pecado original, tende a desconfiar do Pai. O nosso coração, ferido pelo pecado, o nosso coração egoísta, nosso coração tende a querer viver a lógica da nossa economia, a lógica da nossa providência. E nada mais louco, nada mais perigoso do que viver segundo a sua própria providência. Porque a própria palavra nos diz, por mais que nós nos preocupemos, como poderemos aumentar um dia sequer na duração da nossa vida? Deus sustenta a ave do céu, Deus sustenta a erva do campo e Deus nos sustentará, porque a sua palavra nos diz, nós valemos muito mais do que eles, muito mais.
o trabalho vivido em Deus não gere em nós medo, desconfiança, ansiedade. Quantos de nós vivemos ansiosos no nosso trabalho, com medo de perder o emprego? Se eu perder o emprego e a minha família, quem vai sustentar a minha família? Deus. Deus vai cuidar de você. Deus cuida de você. Até os fios de cabelo da sua cabeça, diz o Evangelho, estão contados. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Deus não sabe que você precisa do alimento? Deus não sabe que você precisa da roupa? Como Ele não providenciaria para nós? Se Ele providencia, como diz a palavra, para o lírio do campo que hoje existe e amanhã é lançado ao forno. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama, na lógica da providência divina, a voltarmos a confiar em Deus. Esse é o grande presente que Deus quer nos dar na vivência da economia do reino. Voltarmos a confiar. Quando eu confio no meu Pai, eu sei que eu sou capaz de tudo. Quando eu confio no meu Pai, eu não sou mais escravo do trabalho. Quando eu confio no meu Pai, eu não vivo mais o trabalho com a lógica egoísta, querendo passar por cima do meu irmão, querendo um desejo desordenado, até de instabilidade mesmo. Quando eu confio no meu Pai, eu busco saber o que meu Pai quer, também para a minha vida profissional. Quando eu confio no meu Pai, eu busco colaborar com o meu trabalho, como diz o catecismo, como nós falamos até aqui, eu busco colaborar com a criação e eu busco redimir a minha vida e a vida dos meus irmãos através do trabalho, muitas vezes desafiante, muitas vezes penoso. Quando eu confio no meu Pai, eu tenho coragem de partilhar os meus bens com os mais pobres, com os mais necessitados, porque eu não me preocupo com o dia de amanhã, porque eu não tenho medo do que pode acontecer amanhã comigo. O meu Pai que está no céu cuida de mim. O meu Pai que está no céu providencia para mim. Se eu, por exemplo, estou passando por um desafio no meu emprego que ele está me impedindo de rezar, que ele está me impedindo de viver a minha vocação, vamos rezar e ver se Deus não quer nos dar um outro trabalho. O meu Pai cuida de mim. Deus não é incoerente. Deus não é incoerente para nos fazer querer viver coisas diferentes do que Ele fala na sua palavra. Por isso, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de confiarmos nele. Se nós confiarmos em Deus, todas as coisas da nossa vida virão por acréscimo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Não tenhamos medo. Não tenhais medo, homem de pouca fé. Não tenhais medo. O Pai do céu cuida de vós. O Pai do céu nos ama. E para encerrar, tem outra palavra bíblica que é muito cara para mim, que o Senhor diz: se Deus não nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, como não nos daria junto com Ele todas as coisas? Como não nos daria junto com Ele todas as coisas? Ele já nos deu o seu maior tesouro, o seu maior bem, que é o seu único Filho, Jesus. Então, como não nos daria, meus irmãos, junto com Ele todas as outras coisas, tudo aquilo que nós precisamos? Vamos confiar em Deus. Confiar no Senhor e, através do nosso trabalho, colaborar para a salvação do mundo. Esse é o nosso desejo. Isso é o que a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica nos chamam. Que o Senhor nos dê a graça de viver isso. Amém? Vamos fechar um pouco os nossos olhos, baixar as nossas cabeças e, orando suavemente em línguas, vamos pedir que o Espírito Santo convença os nossos corações de que o nosso trabalho é um instrumento de louvor e gratidão, de que o nosso trabalho vivido em Deus ordena a nossa vida para o amor, ordena a nossa vida para Ele, é fonte também de remissão dos nossos pecados. Nos dá a graça de sermos co-criadores, de colaborarmos com a perfeição da criação. Dá-nos, Senhor, essa graça. Dá-nos essa graça, Senhor, pelo poder do Teu Filho Jesus, o obediente por natureza.
Dá-nos, Senhor, essa graça pela intercessão de São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, que tão bem compreendeu que através do seu trabalho poderia sustentar a família de Nazaré. Através do seu trabalho sustentou Jesus e Maria, os bens mais preciosos do Pai. E dá-nos também, Senhor, a tua graça pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.